Doutor Sérgio, o senhor falou das causas. E o que é que pode se fazer para evitar que a fimose aconteça? Justamente isso, né? A gente ter essa consciência, né, sobre o que causa. Então, no caso das dermatites, das assaduras, né, uma higiene adequada da criança, né, trocar as fraldas com frequência, né, dar os banhos necessários quando frequente, né, quando necessário, né, fazer a higiene da criança de maneira adequada. Isso previne as assaduras. Agora, evitar os exercícios, né, porque os exercícios eles acabam causando as complicações que a gente falou, né? A fimose que não era patológica pode evoluir para uma fimose por doença, né? Porque estreitou o orifício, né? E aí via as complicações da fimose verdadeira. E também uma condição que pode se instalar são as questões psicológicas, porque as pessoas ficam lá puxando o pênis da criança, né? E aquilo dói, né? Então, o que acontece? Ela vai crescendo naquela condição. Aí, mais adiante, o que se observa com frequência? A criança que não deixa ninguém tocar o seu órgão genital. Isso vai culminar em quê? Numa dificuldade para higienizar, né? Porque ela não deixa ninguém pegar, faz ali toda uma reação, né, para aquela situação ali. Aí, acaba que a mãe e o pai não conseguem lavar adequadamente, né? E isso pode predispor a infecções, né? Além do que, por ter passado por exercício, muitas vezes vai levar uma fimose de verdade e o tratamento da fimose de verdade vai ser dificultado, porque quando tem fimose mesmo, né, tem que usar pomada, e aí para passar a pomada é difícil, é sofrido, né? Ou quando a pomada não resolve, passar por cirurgia. E aí imagina, a pessoa que já veio com traumas, passar por uma cirurgia, depois tem um pós-operatório. Então, para aquela criança que os pais ficaram fazendo exercício, o pós-operatório, ele acaba sendo mais sofrido, né? Então, o recado que fica é que não se façam esses exercícios. E por que é necessário chegar ao ponto da cirurgia? Existe esse caso extremo de que não tem como resolver com pomada, com outra forma de tratamento? Sim, existe, né? Ou seja, a criança já tem lá seus 7 anos, e aí não é possível expor a glande completamente, né? E houve complicações, né? Houve infecção urinária, houve balão post-it, que é a infecção do local, né? Houve quadros de parafimose, que é aquela situação em que a abertura do orifício ela foi puxada, e aí por ser estreita, conseguiu se expor a glande, mas essa abertura estreita ficou apertando, né, o pênis da criança, isso dá inchaço. Então, se houve complicações, né, isso indica por si só a cirurgia, que deve ser realizada para prevenir que essas complicações, né, para evitar que essas complicações fiquem se repetindo e, a partir daí, outras consequências mais graves aconteçam. Cirurgia em último caso, né? Nada resolveu, vamos para a cirurgia. Sim, cirurgia é em último caso, apesar de, né, ser um procedimento para quem faz, né, o cirurgião, preferencialmente o cirurgião pediátrico ou um urologista pediátrico, é um procedimento simples que é feito no nível ambulatorial, né? Salvo exceções, geralmente não tem indicação da criança ficar internada para fazer um procedimento desse. Doutor Sérgio, falávamos o que é fimose, o que é que pode causar, os cuidados, o procedimento cirúrgico, e também falávamos da idade. O senhor falou 7 anos, não foi? É um padrão, a partir de 7 anos, se não houver mudança, é necessário, ou então pode acontecer de precisar, antes dessa idade, fazer essa cirurgia? Sim, antes dessa idade pode ser necessário operar se houver as complicações, né? Então a gente antecipa para que essas complicações não se repitam, né? De novo, infecção urinária, infecção no local, parafimoses, né? Se acontece aos 2, 3, 4 anos, e a pomada, né? Geralmente o tratamento medicamentoso é com a pomada, não foi suficiente para resolver aquele caso, a cirurgia sim pode estar indicada antes dos 7 anos. Quando não, né, a gente deixa para os 7 anos, porque é uma fase em que a criança vai ter mais condições psicológicas para se comportar bem, né, após a cirurgia em si. A chance de que ela fique com traumas psicológicos fica muito reduzida depois dos 7 anos. Né? E é interessante que seja feito até os 10 anos, porque na adolescência, às vezes acontece, uma criança que não foi operada tem que se operar na adolescência, o que acontece é que o pós-operatório fica mais dolorido, né? Porque
por influências hormonais, claro, o adolescente vai ter ereções mais frequentes, né? E as ereções no pós-operatório, né, fazem com que ele sinta mais dor. Então, a idade ideal para ser, né, feita a cirurgia é entre 7 e 10 anos.